Boa noite, meu irmão, paz seja convosco. É uma alegria estarmos novamente nesta quarta-feira abençoada pelo nosso Senhor Jesus, para estarmos reunidos neste horário, para louvarmos, adorarmos, para que o Senhor fale conosco, nos alimente através da sua palavra, e nós estamos aqui mais uma vez. O Salmo 136 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Nós te agradecemos, Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós iniciamos este culto para engrandecer o teu santo nome, Pai. Iniciamos, Senhor, este culto para nos ofertar, mas também, Senhor, para receber a tua palavra, receber o teu toque. Enquanto te adoramos, vai enchendo, Senhor, este lugar. Vai, Senhor, liberando sobre as nossas vidas, oh Deus, nos conduzindo, nos dando direção. Oh Deus, mais um dia, Pai, que temos, Senhor, diante, Senhor, da Tua presença. E neste dia, Senhor, especial, esteja, Senhor, falando conosco. Assim, Senhor, nós agradecemos. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja Ti. A palavra fala que o Senhor quer nos renovar e que Ele venha colocar o caráter dEle em nós, o caráter de Jesus, e nós venhamos buscar mais e mais as coisas do alto. Louvado seja Ti. Aleluia, Jesus. Jesus, quero ser igual a Ti, quero amar o que Tu amas, quero estar onde Tu estás, e um coração igual ao Teu, e um coração igual ao Teu. Diga isso. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Suas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus, eu quero ser igual a Ti, quero amar o que Tu amas, quero estar onde Tu estás, coração igual ao Teu, e um coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me o quê? A ser santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus,
Coloca, Senhor, o caráter do teu filho em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Vamos mais uma vez. Diga. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser, Senhor. Aleluia. Queremos, Senhor Deus, ser transformados. Aleluia. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, Senhor. Aleluia. Tu és santo, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Nós exaltamos a Ti, Senhor Deus. Senhor. Aleluia. Ele vinha tirar o prazer do pecado. Que nós venhamos querer mais e mais a presença dEle. Nós assim agradecemos a Ti, Jesus. Nós, Senhor, somos gratos. E esse ambiente de adoração, um ambiente ao qual a glória de Deus ela se manifesta. Quando te adoramos, enche esse lugar. Quando nos prostramos, Senhor Deus, aleluia. Responda, Senhor Deus, com fogo. Libera, Senhor, no nosso coração, nas nossas vidas. Oh, aleluia. Jesus, Jesus. Eu quero entrar no ambiente da Tua glória. Estar com vestimentas de glória. Aleluia. Mais uma vez. Eu quero entrar no ambiente da Tua glória, Jesus. Eu quero estar com vestimentas de glória. Obrigado, Senhor Deus, para encontrar contigo, ser outra vez
achado em teu coração. Voltar a ter intimidade, voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração. Oh, ambiente maravilhoso, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a sua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a sua majestade. Cantamos no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam. Aleluia. Enche, Senhor Deus. Limpa, Senhor, nosso coração. Nos fortaleça, Pai. Enquanto te adoramos, oh Deus, cria uma fonte, Pai. Uma fonte que venha liberar água, refrigério para esses momentos, Senhor, de dificuldades, Pai. Oh Deus, que venhamos beber desta água, que venhamos, Senhor Deus, comer o alimento. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Aleluia. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero, Senhor Deus. Eu quero estar com vestimentas de glória para encontrar contigo, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar no ambiente da adoração. Eis que ele procura adoradores que o adorem. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam, exaltam. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos de homens
aquele que é e que há de vir, aleluia, aquele que era, aquele que era, aquele que é e que há de vir, Jesus, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam aquele que era o quê? Aquele que é e que há de vir, aquele que era, aquele que é e que há de vir, Jesus, mais uma vez, aquele que era, aquele que é e que há de vir, Jesus, aquele que era, aquele que é e que há de vir, Jesus, do ambiente de glória, do ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam ao Rei da Glória, aleluia, ao Rei da Glória, ao Rei da Glória, exaltam ao Rei da Glória, ao Rei da Glória, ao Rei da Glória, exaltam, exaltam ao Rei da Glória, aleluia, anjos e homens exaltam o Rei da Glória, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória. Assim nós exaltamos a tua santa presença, Senhor. Aleluia. Nós confiamos nele, amém? Você confia no Senhor? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todos sempre. Aleluia, Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, o quê? E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos sem fé. Se exércitos se erguerem contra
nós. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu quero que você declare isso, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Declare isso. Meus inimigos cairão, Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E quando vier a escuridão, oh Jesus, quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando
seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Nós seremos abalados, nós seremos abalados, nós seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, o quê? Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, nós seremos abalados, nós seremos abalados, nós seremos abalados. Oh, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus. Não seremos abalados, meu irmão. Há uma batalha, mas a Bíblia nos fala que a batalha que nós travamos não é contra corpo, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Há esse campo de batalha. E a adoração, mas também a oração, ela nos habilita. Nós temos o sangue, nós podemos entrar com ousadia. Obrigado, Senhor Jesus. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim. Mas eu sei o quê? Que Jesus não se esqueceu de mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim. Mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Aleluia. Eu sei que existe um rio, eu sei, Pai, que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do seu coração e jamais o que vai se esquecer de mim.
existe cura. Eu adoro porque eu sei que existe graça. Eu adoro porque eu sei que tu me amas e jamais, jamais vai se esquecer de mim. Circunstâncias me dizem que este é o meu fim. E o meu medo, me diz que Jesus se esqueceu de mim. Mas eu sei, é uma voz, meu irmão, que Jesus não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio, é o rio do trono de Deus, que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais, jamais, oh aleluia, vai se esquecer de mim. Então canta comigo. Eu adoro porque eu sei que existe um rio. Eu adoro porque eu sei que existe cura. Eu adoro porque eu sei que existe graça. Eu adoro porque eu sei que tu me amas e jamais, jamais, jamais vai se esquecer de mim. Aleluia. Eu sempre estarei contigo. Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu deixarei convosco o Espírito Santo, que estará convosco em todos os dias. E quando ele vier, ele te ensinará em todas as coisas. A palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Há um cuidado de Deus, há um cuidado de Deus revelado na pessoa de Jesus. Oh, aleluia. Levante-se, meu irmão. Há um rio, há uma fonte, há um alimento, há um socorro presente em tempo de adversidade. Jesus, esse nome. Aleluia, Jesus. Eu te amo, Pai. Aleluia. Eu adoro, te bendigo, eu te louvo e te agradeço. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és bendito, santo, santo, santo. Oh, eu adoro porque eu sei que existe um rio. Eu adoro porque eu sei que existe cura. Eu adoro porque eu sei que existe graça. Eu adoro porque eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Para terminar, vamos declarar e afirmar que existe um rio. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Eu sei que existe um rio que vem da onde? E brota do trono de quem? De Deus. Eu sei que existe cura.
aleluia. Oh, que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro porque eu sei que existe um rio. Eu adoro porque eu sei que existe cura. Eu adoro porque eu sei que existe graça. Eu adoro porque eu sei que tu me amas e jamais, jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro porque eu sei que existe um rio. Eu adoro porque eu sei que existe cura. Eu adoro porque eu sei que existe graça. Eu adoro porque eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Oh, aleluia. Ele virá, meu irmão. Ele virá e Ele enxugará toda lágrima. Oh, aleluia. Nós exaltamos essa santa presença. Jesus, 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 Jesus. Louvado seja esse santo nome, nome sobre todo nome. Assim nós te agradecemos, Senhor. Receba a nossa oferta, a nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito bom, Senhor, estar na tua presença. Agradecemos, Senhor, por esses minutos em que glorificamos a Ti. Peço, Senhor, a Tua direção neste momento. Iremos, Senhor, nos alimentar da Tua palavra. Oh, Senhor, a cada dia nós precisamos de direção. A cada dia, Senhor, precisamos da Tua voz. Precisamos da Tua orientação. Que o Senhor nos ajude, Senhor, para que possamos nos aproximar. Porque sabemos que da Sua parte tudo está preparado. Todas as barreiras foram tiradas, mas muitas vezes nós, Senhor, criamos barreiras novas. Muitas vezes, Senhor, nós não discernirmos aquilo que o Senhor quer estabelecer em nós. Por isso precisamos da Tua ajuda. Oh Deus, põe fome, sede, que possamos, Senhor, correr em Sua direção, para que possamos conhecer nosso coração. Eu abençoo, Senhor, os Teus filhos nesse momento. Nós vamos ler a palavra, nós vamos Te receber, Senhor. Eu peço, Senhor, que através do Teu Espírito, o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conceda, Senhor, direcionamento, que o Senhor nos conceda, Senhor, ó Deus, ensino, Pai. Assim nós agradecemos a Ti. Obrigado. Louvado seja meu amado irmão. Aleluia. Quero fazer a leitura da palavra nesta noite. Está lá em Provérbios, no capítulo 16. Eu vou estar compartilhando a tela aqui com os irmãos. Provérbios 16, do versículo 1 ao 3, a palavra diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos.
Meu amado irmão, nesta noite queria falar um pouco a vocês nesta noite sobre essa questão de que Deus, Ele está sempre falando. Deus, Ele é uma voz que ecoa em todo o tempo. E nós vemos que Jesus sempre estava em conexão com os céus. Mas para isso nós vemos que na condição humana, Jesus ali naquele momento que estava em carne, alguns atributos eles não estavam presentes na vida dele. E a onisciência, que é o saber de todas as coisas, ele precisava então estar em oração. A palavra nos relata que diversas vezes, antes de decidir, antes de ele fazer algum projeto, ele estava em oração, consultando a Deus, consultando o Pai, para receber então orientações, para saber quais seriam os passos, qual seria então a próxima etapa. E nós vemos que isso serve de ensino para nós. O texto que nós lemos aqui fala que há uma natureza humana. Nós somos seres pensantes. E no pensar, no ter uma personalidade, tudo isso Deus ele constituiu em nós. Nós vemos que há essa elaboração de planos. Final de 2019, quantos planos muitos fizeram? E no decorrer de 2020, e muitos planos foram frustrados, muitos planos não foram concretizados. Interessante que muitas vezes nós sentimos, ou mesmo Deus ele tenta nos passar algo. Quando muitas vezes nós não sentimos, às vezes, uma paz no nosso interior, ou mesmo quando parece que algumas coisas não fazem sentido, quando se pensa sobre algo. E tudo isso são indícios de que Deus está querendo orientar. E para isso nós precisamos nos conectar com Ele. O homem faz planos, mas existe uma resposta certa. Tem algo que sai da boca de Deus, tem algo que vem, algo que tenta nos auxiliar, porque Deus está conosco em todos os momentos. A capacidade de executar é de Deus. Nós podemos ter ideias, mas é Deus que vai poder então colocá-las em prática. É Deus que muitas vezes precisa mover. Às vezes você pensa assim, como eu gostaria tanto de algo, mas eu não sei como isso é possível. Então o possível passa a ser algo que Deus ele pode fazer em nossas vidas. Então nós vemos aqui que há uma vontade de Deus que nós venhamos colocar diante dele todas as nossas pretensões. No versículo 3 do texto que lemos, diz aqui: confie ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando você traz Deus para o seu sonho, quando você traz Deus para as coisas que você quer fazer, então ele começa a trabalhar. Tanto ele vai falar com você, como ele vai trabalhar para que isso aconteça. Ele vai sondar o nosso coração, ele vai ver quais são as intenções, ele vai dizer se aquilo é para esse tempo ou se não é para esse tempo, ou mesmo se é para nós deixarmos aquilo para uma outra época, ou mesmo para nós não realizarmos isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Davi ele tinha um sonho de erguer um templo para Deus, e ele passou a sua vida inteira com esse sonho. E nós vemos que no final ali do seu reinado ele estava todo um preparativo, até separando materiais para que isso aconteça, até que Deus chega para ele e diz: olha, você não vai realizar isso, o seu filho vai fazer. Porque Deus disse para ele: olha, nas suas mãos há muito sangue que foi derramado. Então, para esta etapa, para isso, eu vou constituir uma outra pessoa. E nós vemos que, com certeza, Davi,
ele ficou entristecido, mas ao mesmo tempo ele recebe o conforto, porque quando Deus ele intervém nas nossas vidas, ele traz a verdade, ele traz direcionamento, mas ele também traz conforto, ele traz alegria, ele traz a paz. Melhor é ser direcionado por Deus do que fazer tudo aquilo que nós queremos como algo sem sentido, porque isso gera posteriormente um vazio, uma insatisfação, porque em determinado momento você vai se deparar com como se fosse um tempo perdido. Mas Deus quer que nós venhamos viver algo abundante, algo verdadeiro. E também existe a questão de que há planos de Deus para nós. O livro de Romanos já diz que existe uma vontade que é perfeita, uma boa e uma agradável. Há planos de Deus para as nossas vidas, há coisas que Deus quer colocar em nossas mãos, e para isso nós vamos precisar andar com Ele, conversar, interagir com Deus, para ver o que Ele quer que nós venhamos fazer. Nós podemos ter uma vida ao qual nós venhamos fazer tudo aquilo que nós queremos, mas também podemos ter a opção de fazer aquilo que Deus Ele quer fazer. Precisamos também entender que Deus ele vai sempre vir em nossa direção, trabalhar da maneira que nós venhamos seguir as orientações dele. O próprio Espírito Santo com o propósito de nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento do Espírito muitas vezes vai conflitar com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, porque aqui já envolve a questão humana, envolve a questão do pecado que contaminou todo o ser humano. Há essa necessidade de uma nova maneira de pensar, de agir. E isso só vai se dar à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, à medida que nós vamos tendo comunhão, quando nós vamos nos achegando mais ao Senhor. Ele vai então exercendo algo dentro de nós. O próprio Espírito de Deus, ele começa a limpar muitas coisas, ele começa a estabelecer coisas do reino dentro de nós. Isso vai nos modificando. Muitas coisas através de Jesus, a nova aliança vai morrer em nós. Isso não é algo agressivo, porque Deus ele não trabalha dessa forma, mas ele procura sempre estabelecer a sua vontade, e aqueles que se submetem vão poder viver aquilo que a palavra nos diz, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, coisas que não chegaram ao nosso coração, mas a palavra diz que há coisas que estão reservadas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o homem ele já foi criado na presença de Deus. Quando Adão nasceu, quando ele foi ali criado, ele já entrou num ambiente em que a presença era algo comum. Deus todos os dias conversava com ele, ele tinha um contato direto com Deus. E a partir desse contato, então, é que as coisas aconteceram. Tudo que ele fazia ali, que Deus estabelecia, ou que Deus permitia, que ele estava ali no seu dia a dia, era a partir da presença. Mas a Bíblia fala que por causa da queda houve uma destituição. O homem se distanciou de Deus. E com esse distanciamento ele começou a não interagir mais, a não ouvir. A ponto de nós vemos ali no livro do próprio Juízes, que fala que numa época em que não havia rei sobre Israel, as pessoas faziam aquilo que achavam que era certo. E muitas vezes achar o que é certo não é o conveniente ou não o ideal. Nós precisamos de orientação. Muito mais a palavra fala que nós somos pecadores. Nós somos aqueles que estávamos destituídos de Deus. Quando olhamos para o povo, quando o povo sai do Egito, eles tiveram que passar por um alinhamento no deserto, para que a mente escrava, a mente que estava condicionada há anos sobre um jugo, ainda estava exercendo domínio sobre eles. E assim também somos nós. Nós saímos do reino das trevas, mas
a nossa exposição a esse tempo em que de destituição de Deus, isso provoca em nós coisas que nós vamos precisar de uma limpeza, nós vamos precisar de uma restituição, de um alinhamento. Deus ele vai precisar trabalhar em nós. E com isso nós precisamos entender que as nossas vontades muitas vezes são conflitantes com as coisas que Deus quer estabelecer. E uma prova real disso, basta nós olharmos para a palavra e nós vemos que muitas coisas que está escrita ali, nós vemos que não tem a ver com às vezes o dia a dia que nós praticamos. Nós vemos que precisamos então entrar nesta palavra, entrar debaixo desta orientação. E isso muitas vezes não é fácil, não é? E isso vai demandar um tempo, isso muitas vezes vai demandar também podemos colocar desta forma, uma rendição. Eu vou precisar me sujeitar, entender que Deus está acima, que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas e tudo que vem de Deus é bom para mim. Então eu preciso deste alinhamento. E nós vemos então que essa era a realidade de Adão e Eva que estavam ali no jardim, mas após isso essa realidade ela muda. A queda ela trouxe esse distanciamento e como um resultado a voz ela passou a ser inaudível, até o ponto, como eu relatei aí no livro de Juízes, que cada um estava fazendo aquilo que achava que seria bom para ele. Então, como que eu posso ouvir alguém? Imagine, vamos fazer uma pequena ilustração. Vamos supor que alguém está do outro lado da rua e está falando com você. Está um trânsito, carros passando para lá e para cá. Você até consegue observar que a boca dessa pessoa está mexendo, mas você não consegue ouvir. Você precisa se dirigir até aquele local. E assim também é com Deus. A palavra fala que Deus, o que tinha para ser feito, Ele já fez, Ele já enviou Jesus. Jesus, Ele tirou todas as barreiras. O véu que separava já não separa mais. A palavra diz que nós podemos entrar com ousadia. Então Deus ele já fez a parte dele. Nós que precisamos dar um passo. Nessa ilustração somos nós que precisamos atravessar a rua para ir ao lugar onde ele está. E a palavra diz que Deus é espírito. Importa os que vão adorá-lo, que o adorem em espírito e em verdade. Então eu tenho que entrar nesse lugar em Deus. Jesus ele abriu um caminho, mas eu preciso entrar neste lugar. A porta está aberta, mas eu preciso tomar uma decisão de entrar nesse caminho. Nós vemos aqui que há necessidade de uma aproximação. Nós não podemos chegar até Deus se nós não tivermos então uma decisão. Eu preciso chegar, eu preciso me aproximar para poder ouvir. E essa é uma grande questão. Será que nós temos, como que eu vou querer ou vou desejar ouvir a voz de Deus se eu não estou próximo? Se eu não tenho no meu dia a dia um relacionamento com Deus? Como que as barreiras elas vão cair em minhas vidas se eu não consigo estabelecer um relacionamento com Deus? Aí a minha comunicação com Ele vai ficar muito limitada. E às vezes nós nos enganamos um pouco porque nós temos o costume de sempre fazer petições ao Senhor. E a Bíblia já nos ensina que nós podemos sim fazer. Lá o livro de Tiago fala que nós podemos apresentar as nossas súplicas, as nossas petições através da nossa oração. Mas nós precisamos entender que para ouvir o Senhor nós vamos precisar parar. É como uma pessoa que chega num lugar e apresenta um monte de reivindicações, de necessidades, e vira as costas e depois fica só esperando que aquilo aconteça. Muitas vezes nós agimos assim com Deus. Nós não paramos para ouvir, porque para ouvir o Senhor dá um pouco mais de trabalho. Precisa você
abrir mão de algumas coisas que às vezes você está entrelaçado, você está ali abraçado com essas coisas, está acostumado, está num comodismo com essas coisas que são do sistema deste mundo, que muitas vezes te impedem que você venha ouvir a voz do Senhor. Nós vemos aqui no versículo 2, o que está escrito? Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções do coração de cada um. Nós não podemos confiar no nosso coração. Às vezes é fácil, quando o coração está inquieto, muitas vezes você consegue enxergar que algo está errado. Mas quando o coração ele quer algo, quando o coração muitas vezes está produzindo um engano em nós, e aí então fica difícil de estabelecer algo que se deve fazer ou agir. E a Bíblia já diz que enganoso é o coração do homem. É no coração que acontecem as coisas. A palavra de Deus nos orienta o quê? O que a palavra de Deus nos ensina? Que existem os dardos que chegam aos pensamentos. Existem a batalha na linha dos pensamentos. É por isso que nós precisamos combater. Quando chega um pensamento, e esse pensamento, ele não é um pensamento de paz, não é um pensamento ao qual Deus gostaria que fosse estabelecido em nossas vidas. Então nós precisamos combater. Há uma batalha nessa linha dos pensamentos, mas a palavra diz que quando esses pensamentos, quando esses dardos inflamados que muitas vezes o inimigo lança, ele chega ao coração, é aí que causa um engano, porque quando ele desce ao coração, ele então encontra repouso, e aí nesse momento é que começa o processo não só de distanciamento, mas um processo ali de engano para com as coisas deste mundo. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos confiar no nosso coração. Às vezes as pessoas ficam muito emotivas nesse momento, mas às vezes há necessidade de se ouvir a voz de Deus, para que estas coisas venham não ser influentes. É por isso que a verdadeira adoração, a palavra fala que não é no momento que eu estou bem. A verdadeira adoração, ela acontece em todo o tempo. Então não é quando eu estou alegre que eu vou adorar ao Senhor, mas mesmo no momento da adversidade eu vou adorar ao Senhor, porque a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, não importa o momento, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então nós precisamos entender, é nesse momento que nós colocamos a parte dos sentimentos e nós examinamos isso, nós podemos compreender o que Deus ele fala. Eu não posso ter um sorriso no meu rosto quando as coisas estão bem. É fácil tirar um sorriso do meu rosto quando tudo está caminhando da maneira como eu gostaria. Mas é no momento em que as coisas não estão da maneira como eu gostaria, eu vou me alegrar, porque a palavra diz que eu tenho que me alegrar no Senhor, pelo que Ele fez. Deus me amou e enviou Jesus. E Jesus diz: você tem uma morada. Jesus diz: daqui a pouco estaremos reunidos, logo estaremos por uma eternidade, e isso já basta para eu estar alegre. Isso já basta, eu fui resgatado. Isso já é um motivo para eu todos os dias me levantar e dar pulos de alegria e dizer: o Senhor me resgatou. Mas aí nós olhamos para dentro de nós e vemos que muitas vezes as coisas pequenas deste mundo tiram a nossa alegria. E aí é que nós vemos realmente, será que a minha alegria está no Senhor? Será que realmente Deus ele é suficiente para mim? Porque se algo pequeno desta vida me tira a alegria de viver, então será que realmente Deus está estabelecido da maneira como Ele está? Isso serve para nós abrirmos os nossos olhos. Isso serve para nós chegarmos diante de Deus e pedir ajuda: Senhor, eu quero realmente estar inserido na Tua palavra, que o Senhor seja a minha alegria, a minha força, o motivo da minha canção.
Eu quero estabelecer-me no teu reino e que as coisas deste mundo não venham me influenciar e nem interagir na minha vida e na minha comunhão contigo. Isso é muito importante. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 5. Primeiro no versículo 4. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julgue ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz aos nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a sua devida aprovação. Olha o que o texto de Coríntios está falando. Ele está nos dizendo que ainda assim que a minha consciência está dizendo que eu estou certo, isso não prova que eu estou certo, porque é o Senhor que sabe, é o Senhor que Ele vai avaliar a intenção do meu coração. Mesmo que aparentemente a ação seja algo inofensivo, algo que não há um mal ali olhando com os olhos, mas se há uma intenção no coração divergente daquilo que está exposto do lado de fora, Deus ele não aprova, porque Deus ele examina o coração do homem. Deus ele sabe se algo foi feito com uma intenção ou se algo foi feito sem intenção. Mas às vezes aquilo que se produz do lado de fora, às vezes é aquilo que é julgado. É por isso que a palavra está dizendo, não examine dessa forma. É por isso que Jesus ele fala que é de dentro do coração que está realmente estabelecido o verdadeiro Deus. É isso que Jesus estava dizendo. Qual é o Deus que está no teu interior? Qual é o Deus que ocupa o teu coração? E isso serve de um ensinamento para nós. Nós vemos aqui que para nós ouvirmos essa voz, para que nós possamos receber esta dádiva de Deus em nossas vidas, nós vamos precisar nos aproximar. Nós vamos precisar chegar mais perto de Deus, para que toda a sua ajuda ou mesmo a sua orientação ela seja revelada em nós. Nós vemos aqui que é necessário parar a agitação para ouvir. Imagine que agora nesse momento você está me ouvindo, mas se de repente um som mais forte ou mais alto do que a minha voz começasse nesse momento a sobrepor a minha voz, com certeza você não iria ouvir. O que iria acontecer isso. Atenção, atenção! Está passando na porta da sua casa o Carro dos Ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas R$10. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o Carro dos Ovos. Venha conferir, cartela com 30 ovos por apenas R$10. É isso mesmo, cartela com 30 ovos graúdos por apenas R$10. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o Carro dos Ovos. Compreenderam, irmão? Quando há uma voz mais alta, quando há um barulho mais alto, nós não conseguimos ouvir. E às vezes é necessário chegar mais perto. Sabe, às vezes aquela festa que muitas vezes de aniversário, de casamento, tem aquele som alto, e as pessoas às vezes querem conversar, às vezes precisam, às vezes até abaixar o ouvido, no pé ali da boca, para poder entender o que está ali acontecendo. Muitas vezes nós vamos precisar fazer isso. Ou melhor, Deus nos chama para estarmos com Ele, fora da agitação desse mundo. Nós vemos que Jesus, quando Ele foi fazer um milagre na vida daquele cego, Ele levou o cego para fora da cidade. E fora da cidade Ele começou a interagir com aquele homem. Fora da cidade, após o milagre acontecer,
Ele diz para esse cego: olha, volte para sua casa, mas não volte mais para a aldeia. Ele estava dizendo: não interaja mais com aquelas questões, com as coisas ali do cotidiano, porque isso vai ser ruim para você. Assim também somos nós. É necessário nós deixarmos a agitação. Sabe, muitas vezes você não tem tempo durante o seu dia para estar com o Senhor. E às vezes não tem tempo um dia, nem no segundo dia, nem no terceiro, nem no quarto. Acaba a semana, você não tem tempo. Isso nos lembra algo lá no passado, quando Moisés estava ali para tirar o povo. E diz: olha, Deus quer que o povo venha me adorar. Aí Faraó fala: olha, se eles estão com tempo para querer fazer algo para Deus, então dá mais trabalho para eles. Isso é algo do sistema desse mundo. Você tem tempo, então você pode fazer mais e fazer mais e fazer mais. E às vezes pouco tempo que te sobra, aí você fica embriagado com o entretenimento desse mundo. E aí eu te pergunto: quando você vai ouvir a voz do Senhor? Quando? É por isso que o salmista diz: aquietai-vos para saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. Precisamos nos aquietar, meu irmão. Nós precisamos parar um pouco. Jesus, ele se retirava. É necessário deixar as distrações para podermos ouvir a voz. Eu estava vendo um noticiário, na época da pandemia, que a quarentena estava mais forte. Um rapaz, ele estava relatando que ele estava ouvindo sons na cidade que ele nunca imaginou que poderia ouvir. Estava conseguindo ouvir a natureza. Natureza que muitas vezes é engolida com sons de veículos, de máquinas, de pessoas, e com aquela aquietação ele estava ouvindo um som diferente. Imagine se nós então pararmos tudo, nós vamos ouvir a voz do Senhor. Nós vamos poder interagir com Ele. Nós vemos que há muitos sons neste mundo. Há muitas vozes neste mundo. Eu queria te dizer que se você não ouvir a voz de Deus, você vai dar ouvidos para outra voz. Quando nós olhamos para a própria palavra, nós vemos que há também um som no mundo espiritual. Há um som. A palavra nos relata que há o som do acusador, que ele vem em nossos ouvidos. Há um som do sistema deste mundo, sistema maligno. Há um som da nossa carne. E nós vemos aqui que todos esses sons, eles tentarão abafar a voz de Deus em nós. O intuito é deixar você sem orientação. Agora eu te pergunto, a palavra fala que nós somos nascidos do Espírito. João, no capítulo 3, fala que nós nascemos de novo. Se eu nasci de novo no Espírito, é para ter uma comunhão. Se eu nasci de novo, é para ter um estilo, um modo de vida diferente do que eu tinha antes. É por isso que Jesus diz: olha, não volte mais. É por isso que o próprio Jesus diz: olha, veja onde caíste, arrependa-se e volta às velhas práticas. Volte ao modelo ao qual eu estabeleci. Para que Jesus ele foi na cruz? Além de ter o sangue dele, para estabelecer a mesma comunhão que existia anteriormente. Tanto é que a Bíblia o chama de o segundo Adão. Olha que interessante. A Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. Há algo que tem da comunhão que precisa ser estabelecida. Há algo que precisa ser agora refeito. Nós temos essa liberdade. E agora, qual é a desculpa? Se nós temos agora a liberdade para chegar, por que eu não chego? Antes o povo dizia: não podemos, porque nós não somos puros, nós não somos dignos, nós temos pecado. Aí Jesus vem como o cordeiro que tira o pecado do mundo, e a palavra diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo.
A palavra diz: entre com ousadia, se acheguem diante do trono. Qual é a desculpa que nós temos? Se Deus está dizendo: olha, pode vir, porque eu vou te limpar, eu vou te dar vestes novas, eu vou te perfumar, eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a maneira como você pensa, eu vou te dar uma nova esperança e um novo foco de vida. Ele diz: tudo isso eu vou fazer através do meu Espírito. E aí, o que eu tenho para dizer? Apenas: Senhor, faça segundo a sua vontade. Mas muitas vezes nós, nesse momento que o desejo do nosso coração é revelado, às vezes nós não queremos. Às vezes nós não queremos nos sujeitar. Às vezes nós não queremos que Deus ele venha. Então nós ficamos ali, sabe? Nem vamos e nem deixamos. E isso é perigoso. Nós precisamos deixar que ele venha e se estabeleça. Sabe, a grande arma é para que nós não venhamos ceder a esses sons que tentam abafar a voz de Deus em nós, é a comunhão. A palavra diz que Deus é Espírito. Isso implica que há um lugar para nós que nós precisamos adentrar. Há um lugar onde Deus está, que nós precisamos nos chegar. E Jesus, ele veio fazer com que nós possamos estar neste lugar. Quanto mais perto, mais alto é a voz. Quanto mais alta é a voz, eu não vou ouvir outras vozes. Quanto mais alta é a voz, outras vozes não vão fazer mais sentido. É por isso que a palavra nos diz que nós somos como ovelhas. E a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. E se estamos nele, nós não vamos ter falta de nada. Porque tudo que vem dele é o que nós precisamos para a nossa vida. Nós temos a palavra de Deus. Mas a palavra, ela não é apenas uma letra intelectual de sabedoria. A Bíblia relata em João 1:1 que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nós podemos ter a palavra intelectual, que é a palavra de sabedoria humana, que é aquela revelada como a Bíblia é um livro histórico, um livro geográfico, um livro de relatos, um livro de coisas, palavras até que realmente são boas para se seguir. Mas Deus estava falando que eu preciso ter a própria palavra dentro de mim. É por isso que ele relata que virão tempos em que a palavra vai estar dentro de vós. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos essa palavra dentro de nós. E quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós, nós não vamos pecar contra o Senhor. Quando nós temos a palavra dentro de nós, não como algo de sabedoria, mas como a própria vida de Deus dentro de nós. Porque se eu parar, eu não vou conseguir ouvir a voz. Se eu parar, eu não vou. E quando eu paro, eu vou conseguir me conectar. Eu preciso cessar, meu irmão, até a minha voz. Eu lembro que teve uma vez que nós fizemos um propósito de ficarmos 30 dias sem pedir nada. E foi uma dificuldade. E às vezes pessoas dizem: nossa, mas como que eu vou estar na presença de Deus sem falar? E aí nós vemos a dificuldade. Sabe, para um pouquinho para pensar. Você já tentou ouvir a voz do Senhor? Tentou poder sentir no teu interior a voz daquele que está vivo aí dentro? Porque se você não parar para ouvir essa voz, você vai ouvir outra voz. Pode ser que você está dando ouvidos à voz da tentação, a voz da maioria, a voz da dúvida, da ganância, a voz das fofocas, a voz do preconceito, a voz do medo, do desânimo,
do comodismo, a voz do desânimo. Essa voz, ela tem ecoado muito forte nos ouvidos das pessoas, a voz do medo. Mas a Bíblia nos garante que o Senhor não nos dá um espírito de medo, mas o Espírito Santo é aquele que nos dá ousadia, não somente para as coisas do reino de Deus, mas Ele vai nos ensinar em todas as coisas. Onde Deus está, o mal não pode prevalecer. Por isso, meu irmão, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Qual é a voz que você está ouvindo? Para ouvir a voz de Deus, a necessidade de eu parar. Eu preciso parar. Eu preciso me aquietar. E quando eu estiver falando com o Senhor, após eu fazer as minhas petições, a necessidade de eu ficar um tempo quieto. E a adoração me ajuda a isso. No momento que eu estou adorando ao Senhor, eu aquieto a minha mente e eu fico ali suscetível a poder ouvir essa voz. É onde Deus, Ele vai tirar um pensamento maligno, onde Deus, Ele vai tirar às vezes aquela ansiedade. No momento em que você interage com o Senhor em adoração, às vezes você está inquieto por causa de algo, e ali Deus, Ele te acalma. Ele faz você perceber que não era isso que era para você fazer, que aquilo que aparentemente, às vezes vem aquela necessidade do imediatismo, tem que ser agora, e nessa afobação você muitas vezes se compromete, e às vezes no momento em que você vai estar com o Senhor, Ele te traz paz e você tem cabeça para poder decidir pelas coisas corretamente, para que o engano não venha sobre a sua vida, para que lá na frente você não venha se arrepender. Mas aqueles que estão no Senhor, eles não serão confundidos, eles não ouvirão outra voz que não seja a voz de Deus. E eu gostaria de orar, meu irmão. Eu quero orar pela sua vida, para que nós venhamos conseguir ouvir essa voz. Esse é o objetivo de mergulhar na presença. Esse é o objetivo daquilo que Deus tem nos ensinado, que Ele tem tentado fazer em nós estarmos, pelo menos por um tempo. Nós fizemos um propósito diante do Senhor, 30 minutos pelo menos estarmos todos os dias diante do Senhor. E nesse propósito, além nós fazermos as nossas orações, petições, incluem em eu aquietar um pouco, para que o Senhor venha estabelecer algo dentro de mim. É disso que nós estamos precisando hoje. Muitos se aquietaram nessa pandemia, mas se aquietaram para ouvir outras vozes. Mas Deus está te chamando para você se aquietar, para ouvir a voz que vem do alto, a voz que está dentro de você através do Espírito Santo. Eu convido você nesse momento a orar. Senhor, eu peço a tua ajuda, Pai. Oh Deus, há muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Há um alvoroço, Pai. Podemos dizer que há um mar ao nosso redor. E nós precisamos muitas vezes fugir dessa agitação, para poder ouvir a tua voz, para que o Senhor venha então anular dardos inflamados, para que o Senhor venha então estar olhando para o nosso coração e estabelecendo as coisas dos céus, para que não sejamos contaminados pelas vozes, Senhor, que estão ecoando ao nosso redor, para que possamos reconhecer a tua voz. Oh Senhor Jesus, uma voz, Senhor, que traz consolo, que traz paz, que traz alegria, que traz cura, Pai. Oh Deus, ajuda, Senhor, os teus filhos, Pai. Podemos, Senhor, fazer a mesma indagação, o pedido dos discípulos. Nos ajude a orar, Senhor, nos ajude a orar nesse tempo. Oh Deus, um tempo em que mais do que
as necessidades do dia a dia, nós precisamos de uma interação contigo. Senhor, mais do que receber uma bênção, mais, Senhor, do que receber algo, Senhor, para esses dias, nós precisamos, Senhor, receber, ó Deus, a alegria, a paz que vem do alto, a estabilização, Senhor, do interior, ao qual muitos estão agitados. Há muita, Senhor, ansiedade, há muita, Senhor, nervosismo, agitação por causa das coisas ao redor. Queremos, Senhor, fazer como o Senhor estava ali naquele bar, em meio à tempestade, estar dormindo, tranquilos, porque o Senhor sabia que havia autoridade em suas palavras. E hoje nós temos o Teu Espírito, e o Senhor está nos dizendo a autoridade em nós. Mas para isso nós precisamos buscar esta comunhão, buscar este dia a dia, Senhor, contigo, para que nós possamos estar alinhados. E permaneceis em mim, e permanecereis em vós, a fim de que o fruto ele venha a permanecer, a fim de que tudo aquilo que nós venhamos pedir, o Senhor venha a conceder, porque aquele que está em Cristo, os seus pedidos são diferenciados. Não há conflito com a palavra, não há conflito com o reino, não há conflitos com aquilo que o Senhor quer estabelecer. Há uma harmonia, como Jesus tinha com o Pai. Tudo que ele pedia era concedido, porque havia um alinhamento. Queremos, Senhor, ter esse alinhamento. Por isso, Senhor, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, limpa o nosso interior. Senhor, manda tudo para fora que não pertence de Ti, estabeleça o Teu reino em nós. Assim nós agradecemos e Te bendizemos. Oh, aleluia! Meu amado irmão, Deus te abençoe. Nós estamos aqui no meio dessa semana, quarta-feira, que esse restinho ainda de semana, Deus esteja te abençoando grandemente. Mas eu gostaria de fazer um pedido para você. Busque o Senhor de uma maneira diferente, para que Ele venha acalmar o teu coração, para que Ele venha anular os pensamentos, as turbulências deste mundo. Se retire como Jesus fazia. Eu queria te pedir que você experimente fazer isso. Force-se a fazer isso. Crie um hábito e depois Deus ele vai estabelecer na sua vida. Eu creio nisso. Nós vemos que é isso que Jesus nos ensinou. Se Ele fez, é porque há uma importância muito grande e nós queremos isso em nossas vidas. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos vós até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu amado irmão. Aleluia.